Vamos lá, então, pessoal. A gente começa aqui fazendo uma apresentação, enquanto o pessoal vai entrando, se inteirando, e aí a gente vai dando início, porque como a gente tem bastante coisa para compartilhar, é bom ter um tempo hábil para isso. Então, eu quero começar agradecendo vocês que conseguiram entrar hoje. A gente preparou aqui uma agenda bem interativa, vai ser bem legal compartilhar esse conteúdo com vocês. Para começar, eu sou a Josiane, eu sou analista de negócios aqui da UpData. E hoje a nossa temática principal é um webinar sobre como aumentar a eficiência e a produtividade na área de auditoria e como fazer a economia de horas de trabalho manual também utilizando a plataforma Nime. E aí, para isso, hoje a gente está com a Érica, que é a nossa analista de dados aqui da UpData. E aí, a gente também convidou o Guilherme, que é um cliente bem querido da nossa parceira Ocean, para estar fazendo um bate-papo aqui em conjunto. E antes de passar esse tema principal para eles, eu quero começar fazendo uma apresentação breve de quem é a UpData, de onde a gente surgiu. Então, para quem ainda não conhece a gente, nós somos uma empresa, uma consultoria, onde a nossa expertise, o nosso objetivo principal é ajudar a fazer com que os nossos clientes consigam tomar decisões mais assertivas e mais estratégicas a partir do uso dos próprios dados que já se encontram ali nas empresas, e isso para vários setores além da auditoria também, tá? E como que a gente faz o desenvolvimento desses projetos? Hoje a gente tem expertise em diversas áreas de atuação. Uma delas é a plataforma Nime, onde a gente conta com uma equipe de analistas totalmente focado nessa modalidade, mas também com a parte de Python, projetos em Dash do BI e foco também em inteligência artificial. Como eu mencionei, os projetos não são apenas para a área de auditoria, mas também finanças, área de ESG, RH. E aí, por conta disso, a UpData foi fundada lá em 2018, e como a gente tem parceria com o Nime desde então, por conta disso a gente coleciona algumas certificações da ferramenta. Então, hoje somos considerados parceiros elite do Nime, que é o nível mais alto de parceria. Já ganhamos prêmio de melhor parceiro das Américas, sendo que a UpData hoje é a única treinadora oficial do Nime aqui na América Latina, e estamos considerados também o top 7 de parceiro Nime no mundo todo. E por conta dessa frente, hoje a gente já tem atendimento em mais de 35 empresas. Mais de 1.000 profissionais já foram treinados em Nime aqui dentro, e também a parte de comercialização de licenças. Como a gente vai contar um pouquinho para vocês, o Nime é uma ferramenta gratuita, mas tem a parte paga também. Então, nessa parte paga, que é o Business Hub, nós já temos mais de 5 projetos vendidos. Em frente de atuação, o que a gente consegue fazer pelos nossos clientes? A parte de consultoria, então a gente entrega projetos totalmente desenhados e personalizados exclusivamente para sua empresa, tanto em Nime, tanto em BI, em Python, e aí a gente também faz avaliações para identificar melhorias de processos internamente. Na parte de treinamentos, a gente conta com uma trilha de aprendizagem completa do Nime, desde o nível iniciante até o nível avançado. Você termina essa trilha já conseguindo desenvolver seus próprios projetos dentro da ferramenta de forma independente, sem precisar tanto ali das equipes de TI, por exemplo. Temos também a parte de Python, do nível iniciante até o avançado, e IA voltado para profissionais de negócios. Na parte de plataforma, além do Business Hub que eu já mencionei, trabalhamos também com a Simon, que é uma ferramenta totalmente desenvolvida aqui internamente pela UpData. Em relação a um pouquinho dos nossos clientes, o Nime, como vocês vão poder ver, é uma ferramenta muito poderosa, então ele consegue atender diversos setores de empresas. Então, a gente consegue trabalhar desde instituições financeiras até a área de turismo, escritórios de advocacia, instituições de ensino, área industrial. Então, é muito abrangente o segmento de empresa e também os setores que o Nime tem capacidade de atender. Então, aqui era um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Eu vou já passar a bola aqui para a Érica, para ela fazer a apresentação do Guilherme e a gente começar esse bate-papo. E aí, antes disso, eu quero complementar que vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês aqui no chat, eu vou estar acompanhando. E aí, ao final da apresentação deles, a gente vai dedicar um tempinho para tirar essas dúvidas que vocês tenham. E eu também tenho uma oferta imperdível para quem ficar até o final. Estou bem empolgada para divulgar isso para vocês. E aí, então, no final, eu volto para contar essa novidade para vocês e compartilhar também um pouquinho sobre os nossos treinamentos que a gente está com turma aberta, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela, Érica, e aí você pode assumir daí, tá bom? Tá ótimo, Josi, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. É um prazer estar aqui. Como a Josi comentou, eu sou a Érica, sou analista de dados aqui da UpData. Faço parte tanto do time técnico para ministrar os treinamentos de Nime e também para botar a mão na massa aí nos projetos de consultoria nos nossos clientes. Então, hoje
Esse nosso webinar, a ideia é ser um bate-papo super tranquilo aqui com o Guilherme, para a gente conseguir entender um pouco sobre a experiência dele, o que que ele tem para trazer para a gente em relação aos processos de auditoria, como o Naime ajudou ele, né, nos processos de automatização. E aí, como a gente comentou, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas no chat, mas também a gente vai deixar um tempinho no final para vocês perguntarem, caso queiram abrir os microfones aí, tá bom? Então, obrigada, Guilherme, pela sua participação. Eu queria pedir para você, por gentileza, se apresentar, dizer onde você mora, qual a sua profissão, um pouquinho da sua experiência aí dentro da Ocean. Show de bola, pessoal. Todos me ouvem? Acho que sim, né? Sim, Boa te tarde, escutamos. pessoal. Meu nome é Guilherme. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Tenho 23 anos. Hoje tenho pouca experiência em auditoria, especificamente, mas trabalho há 2 anos com auditoria interna, especificamente com a frente de auditoria contínua, que lida mais com essa parte de dados. Na Oceano, eu estou aqui tem 2 anos. Eu basicamente iniciei a minha jornada em auditoria focada em dados na Oceano mesmo. Legal, Guilherme, muito obrigada. E me diga uma coisa, por que a Ocean decidiu automatizar alguns processos em auditoria? O que que vocês estavam buscando quando veio a ideia em procurar uma ferramenta para automatizar aí esses processos? A gente, a princípio, está buscando especificamente, sendo muito franco, agilidade, né? Que acho que Uhum, hoje, conforme tudo está avançando e conforme as inteligências artificiais têm vindo, desde um pouco antes, na realidade, né, desse boom de inteligência artificial, a gente busca tentar preencher o maior espaço possível, né? E querendo ou uhum, não, quando eu olho, óbvio, mais pra frente a gente vai falar de regras estatísticas, etc. Quando eu olho por amostragem, acaba que eu fico um pouco limitado ali no meu escopo de trabalho. E a gente uhum, buscou algum tipo de ferramenta que a gente pudesse olhar no âmbito todo. Então, eu posso olhar todo o meu relatório sem onerar totalmente meu tempo, né? Porque, querendo ou não, quando o teste ele é muito manual, a gente perde muito tempo de RH nesse, nesse teste, de fazer testagem de maneira geral. E quando a gente olha no Lime, a gente faz tudo em minutos, né? Óbvio que foi uma análise de mercado, entender qual plataforma, qual uhum. ferramenta era mais aderente a gente entendeu que o Lime hoje é o mais aderente na nossa realidade, por ser totalmente customizado. Sim, perfeito, perfeito. E pela sua experiência em auditoria, né, quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades, em realizar essas auditorias aí no seu dia a dia e criar esses relatórios, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acredito que a minha realidade seja de grande parte das pessoas, né, que é padronização de dados. Acho que hoje as nossas bases, eu posso falar, vou falar por Oceana, base interna acaba que não, nem sempre está redonda, né? Você acaba tendo que fazer pedir inclusão de alguma parte da query, pedir algum tipo de dado que não existe, mas tipo, que existe, mas na verdade não está sendo exposto naquele relatório que está ali para a gente. Então acaba que encontrar a interseção de todos os dados que eu preciso, que vai ser essencial para o meu teste, padronizar, revisitar processo, entender como eu vou montar isso dentro do Nime também, foi a maior dificuldade, porque no Nime ele lê aquilo, né? Só que querendo ou não, ele não faz milagre, né? A gente precisa padronizar Uhum, tudo certinho. uhum, perfeito. E para você, como é lidar com grandes volumes de dados, planilhas, processos manuais, se não tivesse uma plataforma assim para você automatizar esses dados? Na realidade seria bem difícil. Acho que no dia a dia ali a gente ia acabar voltando para a amostra e entender pequena parte de cada processo, né? Hoje, Uhum, hoje com o Lime eu não preciso ficar olhando especificamente pequenas partes, mas no dia a dia, acho que se eu não tivesse alguma ferramenta que me permitisse ver o cenário completo de todas as coisas, eu acho que seria um pouco mais complicado. sim, perfeito. E você pode me falar um pouquinho alguns exemplos de processos de auditoria que vocês já automatizaram aí dentro da Ocean? Acho que o processo. Pode falar, José. Perdão te interromper aqui. Nada? O pessoal tá mencionando aqui no chat pra gente que o seu áudio tá um pouquinho ruim, tá Deixa eu dando tentar uma mudar aqui. falhada. Melhorou, pessoal? Como é que tá para vocês? Vê se melhorou. Não sei, mudei aqui Para pro mim tá computador. bom, eu te escuto bem. E você, Ele tá Josi, falhando também? só de vez em quando. Aqui pra mim ele só dá uma falhada às vezes. Pode ser a oscilação da internet também, né? Mas eu tô te escutando bem. Você melhorou agora, pessoal? Para mim tá Por bom. enquanto tá bom. Se Uhum. falhar, eu vou te avisando. É. Tá bom, show de bola. Hoje aqui dentro do dossiê a gente tem alguns processos que são mais internos, né? Mas eu acho que hoje o que talvez
abrange grande parte do público de auditoria, talvez seja o processo que vai afetar, é o processo de quebra de alçada, né? O fracionamento de requisições e de compras. É um Uhum. processo que a gente olhou e entendeu que ficar fazendo a análise de cada coisa, comparar cada alçada, comparar cada cabo, dentro de uma companhia que tem mais de 3 mil funcionários, acaba sendo um pouco chato, podemos dizer assim, né? Uhum. E, e a gente conseguiu trazer isso para dentro do Naime, entender tempos e movimentos diferentes ali, dentro de cada periodicidade que a gente analisa. Legal. E vocês têm vários processos no Naime já, assim, que vocês conseguiram montar? Você sabe me dizer mais ou menos Olha, quantos fluxos, assim? então, eu montei já uns 5, 6, mas eu devo ter mais de 10 indicadores aqui já rodando. E Que querendo ou não, legal. hoje sou eu, né? Mas antes tinha a Gabi, que ela já fez Aham. curso com vocês, que tava, que começou, né? Foi a percursora nesse caminho aí de Nike. Sim, perfeito. E tem outras áreas que já começaram a utilizar aí dentro da Ocean? Como é que tá, assim, essa parte de aceitação? Então, acho que como ele é um pouco, o Nike ele é muito customizável, Aham. principalmente para trabalho manual, a gente tem a nossa, eu faço parte da diretoria de conformidade, né? Só que Uhum. acaba que o meu diretor também acumula outra função de sustentabilidade, que aí tem a área de saúde. E aí, tipo, o responsável pelo administrativo da área de saúde do Tunai, eu Ah, acho que que tem, legal. eu acho que tem um funcionário financeiro, né, especificamente, que lida muito com essa parte mais de modelagem de dados, etc. Que também usa o Aham. Tunai, mas, vou ser sincero, eu não sei todas as pessoas que usam, Sim, mas tá mas se sei esses espalhando, né? pontuais, Uhum. sim. Legal, que legal, Gui. E assim, além de economia de tempo, que eu acho que é uma coisa muito clara assim que o Naime traz pra gente, né? Quais outros benefícios você diria que a automação desses processos trouxeram para o seu dia a dia? Olha, eu acho que na hora de, acho que no dia a dia, porque para montar o fluxo, você Uhum, precisa revisitar o processo. sim. Então, eu acho que, vejo, né, na realidade, aqui agora, quando está montado, eu acho que traz um pouco mais de visibilidade de entender como funciona cada processo. E isso serve para as pessoas que eu estou solicitando, às vezes esquece de alguma parte que não está sendo preenchida, que está sendo feita, né? Mas acho que o melhor benefício é ter um pouco mais de tempo para ir mais a fundo dentro de alguns gaps que a gente acha. Então, por exemplo, Uhum, hoje eu tenho a consciência de que o Nime me responde algum, tipo, dependendo da base que eu imputo, né? Sei que demora minutos, eu não vou demorar nenhuma hora do meu dia para que o resultado saia. Então eu sei uhum. que se algum gap ali for encontrado, eu posso ir um pouco mais fundo, porque o meu HH não vai ser gasto em modelar, fazer o teste, porque o teste ele demora um tempo para eu montar, né, ali no Nine, mas depois que ele está pronto, Você eu não usa mil perco vezes, né? Não tem exatamente. limite. Uhum, Então acaba que eu consigo extrair cada vez mais, né, de cada uhum. processo que eu montei. E aí você vai melhorando, vai aperfeiçoando cada coisa ali que a gente entende como necessário. Legal, perfeito. E acho que também, Gui, um pouco do que você falou, é você conseguir padronizar os processos, né? Você garante que aquele processo, aquela análise vai ser feita da melhor maneira Exato, possível, com as regras, tudo certinho. Então, acho que isso é exatamente. uma grande vantagem também, né? Quando a gente começa a utilizar o Naime e monta ali os fluxos. Porque eu acho que fica um pouco mais claro. Por exemplo, hoje eu tô aqui no cinema, mas caso eu saia, o processo vai continuar o mesmo. E É, aí, talvez até mesmo para a rastreabilidade do processo, entender onde cada pasta foi salva, onde cada resultado vai ser salvo, tá tudo ali. Então, desde o perfeito. início ao final. Então, acho que fica tudo muito amarradinho. Uhum, muito claro, é verdade. E hoje, além do Naime, você usa alguma outra ferramenta, assim, de tecnologia no seu dia a dia? Olha, eu uso mais Power BI, Power Automate ali, mexo um Uhum, pouco, mas uhum. hoje eu tenho focado em trazer os processos que a gente usa, projetos de teste, né? Indicadores que a gente usava antes para dentro do Nine. Acho que eu vou conseguir trazer um pouco melhor quando eu fizer o avançado, que Ah, já boa. chega aí. Tá no caminho. Exato. Legal. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Você acha que você conseguiria hoje, obviamente conseguiria, mas você acha que o seu tempo, né, a sua rotina de trabalho sem o Naime, hoje em dia ia mudar bastante, assim, seria. Pô, gente, eu mudaria bastante. Admito. Por exemplo, você sabe, eu tive alguns problemas com essa questão da atualização, porque meu computador deu ruim. E Hum, eu, apesar de ter tido 3 dias de problema, eu não tive problema, porque no final das contas eu sabia que estava tudo rodando. E caso isso voltasse, né, pro manual ali, de olhar cada crachá, cada coisa, e verificar cada processo, acho que seria um pouco mais complicado, porque o meu HH iria aumentar muito. é, né? A gente se acostuma, Voltar né? para quantia seria complicado. Mas a gente daria um Legal. jeito, óbvio, né? Mas o Aham. Lime hoje facilita bastante.
Perfeito. Eu vou perguntar aqui mais duas coisinhas, e aí depois, se você puder compartilhar um pouco da sua tela, se você tiver algum fluxo para mostrar para o pessoal, sabe? Um exemplo, acho que ia ser bem legal, Gui. Só duas últimas perguntas. Se você pudesse dar uma sugestão aqui para o pessoal que está nos assistindo da área de auditoria, por onde começar essa jornada, né? Como fazer para sair do zero? O que que você falaria, assim, para os seus colegas auditores? Eu acho que eu acho que eu não falei, né? Formação, faço ciências contábeis, então acaba que eu não tinha nenhuma familiaridade com análise de dados, Python, nada desse foco Tecnologia, de né? tecnologia, de código, para mim eu tinha. Então, acredito que o primeiro ponto acho que é perder o medo, né? Eu acho que o Naime ele é um pouco disruptivo nesse sentido, ele é muito fluido. Então hoje, como se não precisa. É uma plataforma praticamente no code, né? Ele é low code ali, tem algumas particularidades, mas você entendendo como funciona cada node, né? Que a gente talvez mostre mais para frente, Uhum. você vai entendendo, você vai montar literalmente o processo como existe na sua empresa hoje. Então acho que você não necessariamente precisa entender de dados, você não precisa entender de linguagem, Programação, né? Uhum, exatamente. uhum. Então acho que a primeira dica é perder o medo e acho que se arriscar mesmo. Acho que hoje o Nime está gratuito de certa maneira, então acho que você se capacitando, né, entrando tendo essa vontade, sendo possível, acho que é super válido e super Uhum. capaz, você é super capaz de conseguir isso, porque eu consegui, nunca trabalhei com isso antes, então já tenho conseguido avançar bastante no meu dia a dia. Acho que é mais a prática, né? Acho que a prática vai levando a gente a conhecer cada vez mais o Nime. A ferramenta, né? É o que a gente sempre fala para o pessoal. O Nime, ele é uma ferramenta como um Excel, como um Power BI, Sim, ninguém nasceu sabendo, né? A gente vai trabalhando, vai construindo ali o raciocínio, vai aprendendo, e acho que essa dica sua é perfeita, muito boa. E além disso, como você falou, né? Tendo um processo que você vê que ele é repetitivo, que você faz sempre, que demanda muito tempo, já é um pontapé inicial para você também falar, putz, acho que eu acho que consigo eu posso, né? economizar um tempinho aqui, né? Acho que dá certo. Exato. E última pergunta, antes de você mostrar seus fluxos, você recomendaria o Nime para outras empresas que estão buscando uma ferramenta analítica aí para acelerar os processos de auditoria? Um amigo seu que pergunta, me fala uma ferramenta aí que você recomenda. Não, acho que super. Acho que principalmente para quem entende, né, da área de programação, Uhum, você consegue explorar ainda muito mais do que eu, que não entendo nada. Então, acho que o Nime hoje, ele é fundamental para o meu trabalho, você sendo muito franco aqui, né? Ele é uhum, fundamental para o meu trabalho, porque acho que se não fosse ele, eu estaria cada vez mais fazendo tarefas repetitivas, né? uhum. E viveria assim. Eu acho que se eu não tivesse tido essa visão diante da Gabi, do meu antigo gerente, né? Eu acho que talvez a gente ficasse um pouco mais focado nessa questão tradicional, né? De só olhar o que está possível. Sim, só trabalhando com Excel e tudo mais, né? Pessoal, só para trazer um background, né? Eu não sei se todos aqui conhecem, mas o Guilherme trabalhava com o Gemal também, que ele trouxe, né, o Naime para o Ocean e agora também levou o Naime para o Odebrecht. Então, é uma ferramenta que tem se espalhado aí com o pessoal de auditoria. Guilherme, muito obrigada, Gui, pelas perguntas. Agora eu te deixo à vontade, se você quiser compartilhar sua tela para mostrar para o pessoal algum processo, um fluxo. Não precisa explicar muito, porque eu sei que tem coisas Show. internas. Então, só para o pessoal ver a carinha e ver como que é um fluxo. E aí depois a gente toca daqui falando mais um pouquinho. Fica à Tá, deixa eu vontade. Ô, tentar. Guilherme, até Sim. aproveitando, enquanto você vai buscando os materiais aqui para compartilhar, eu quero aproveitar e fazer duas perguntinhas, porque eu acho que vincula com o que a Erika acabou de mencionar a respeito de como o Naime foi parar aí dentro da Ocean hoje. Uhum. Uhum. Então, temos várias aqui, mas eu vou aproveitar esse gancho para fazer essa. Então, tem o Fábio aqui questionando qual versão do Naime vocês estão utilizando hoje, se é o gratuito ou o business. E aí ele emenda também perguntando como que foi o processo de convencimento para começar a utilização da ferramenta dentro de casa. Se teve alavancas financeiras, por exemplo, sabe? Foi Flávio o nome dele? Não é Flávio? É Fábio. 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 Então, Fábio, isso era muito claro. Gratuito, a gente usa gratuito. E Sim. esse eu acho que foi o convencimento. Eu acho que quando eu Uhum. mostro o trabalho, eu mostro que a ferramenta que eu tenho é gratuita, eu acho que acaba que brilha os olhos, podemos dizer assim, né? É. Seja do meu gestor, de quem tá ali me acompanhando. Óbvio que precisa existir a capacitação eu utilizei a Data, né? Do básico intermediário, então acho que me serviu para dar o background e de fato botar em prática.
mas perto de qualquer outra licença anual de sistema, assim, mas que foi É um tranquilo esse investimento que vale. convencimento. É, Uhum, esse convencimento foi bem tranquilo. Deixa eu ver se eu perfeito. consigo abrir aqui, gente. Então, deixa eu compartilhar rapidinho. Uhum, Eu não sei como vai aparecer, porque eu tô com uma tela só que é do notebook, tá, gente? Mas se estiver estranho, vocês falem comigo. tá bom, qualquer coisa eu te aviso. Apareceu Deixa eu já. ver aqui. Apareceu. Tá ótimo. Então, se dá uma passeada aqui. Basicamente, esse é um indicador de gestão de contrato que a gente tem aqui dentro, que a gente compara alguns indicadores financeiros, de tempo, dentro dos suprimentos. E aí eu montei cada etapa. Ele tá bem espaçado, não tá bonitinho, propriamente dito, mas ele me dá bons resultados e aí depois ele já tá. E esse acaba estando já integrado com essa base aqui, já cai numa base que já vai direto pro Power BI. Então o dashboard lá já tá tudo certinho. Uhum, que Esse outro eu legal. acabei de fazer, né? Tem 2 semanas eu acho que eu fiz esse. Que basicamente antes eu tinha 3 relatórios diferentes, né? Para cada tipo de teste que eu fazia, seja de POs em aberto, POs familiarizando a ordem de pagamento, tá, gente? Só que aqui internamente a gente chama de POs. POs spot, POs já abertas, onde a gente tinha 3 bases diferentes, 3 relatórios diferentes para cada coisa, para cada teste desse. Aí pensando, entendendo qual é a interseção das três, eu cheguei num padrão de base, pedi para a TI me ajudar, né? A deixar ali disponível esse relatório com essas informações que são chaves e coloquei tudo dentro de um fluxo só. Então, basicamente, eu analiso 3 indicadores, um Lime só, e eu posso até botar para testar, só para vocês verem. É que depois que o fluxo está pronto, amarelinho, tá, gente? É quando ele tá parado. Tipo assim, tá tudo certo, mas ele tá parado, tá paradinho aqui. Quando eu Uhum. vou executar ele, só para vocês terem noção de quanto tempo demora para eu fazer toda essa análise aí dos 3 indicadores, ó. Vamos ver. A lenda base, que normalmente é mais pesada, demora mais um pouquinho. Uhum. Vamos ver. Boa. Enquanto Carregando. tudo roda, né, pessoal? Só dando um background para vocês, isso tudo tá rodando na máquina dele, tá? Na máquina local. Isso. Então não tem Pronto. nenhum dado sendo compartilhado com o Naime e pronto. Tá Pronto, feito Fê. o É, relatório. exato. Aí, ó, fica tudo só para chegar mais perto, né? A consolidação das análises, que são. Fica tudo verdinho. E aí sai o relatório, não posso mostrar por questão externa, mas Sim. sai o relatório e aí parte dali é só ajuste fino, de entender o que eu vou passar e questionar a área, entender o que, que eu vou de fato seguir, se eu vou só manter em stand-by para análise, porque o que acontece? Deixa eu tirar aqui minha tela, gente. Quer dizer, na verdade tá bom, gente? Acho que vocês querem que eu mostre Tá mais alguma coisa? ótimo. Pra mim tá ótimo, Gui. Você já super conseguiu compartilhar essa experiência. Explicando ali o que a gente faz com os dados no final é questão interna mesmo, entender se o nosso gestor, o nosso líder vai querer que a gente já questione a área, porque hoje eu lido com a parte de conformidade, né? Então vejo que o processo está certo, e se não tiver certo, eu vou ter que entender a justificativa e acompanhar isso para que quando vier uma auditora externa a gente não tenha ali um ponto, né? A Uhum. questão aí. Mas acho que é isso, gente. A minha experiência com o Nime, a cada dia ela evolui aí, porque tentar trazer tudo que eu posso para essa facilidade, para de fato, talvez depois descobrir novos indicadores, né? Que eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo onde estão, de fato, mais gaps para gente trazer. Então, Uhum. é um pouco disso. Muito legal, perfeito, Gui. Super, super obrigada por compartilhar essa experiência, muito enriquecedora. E, pessoal, fiquem à vontade para mandar aí suas perguntas, tá bom? Eu vou compartilhar um último slide aqui, só para a gente entender rapidinho, para quem não conhece o Naime, dar uma pincelada, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Bem rapidinho. Então, vamos lá. Tá aparecendo para vocês minha tela? Sim. Tá? Boa. Então, pessoal, só para resumir um pouquinho aqui da plataforma para vocês, tá bom? Apresentar a plataforma para quem não conhece. O Naime, ele é uma plataforma específica para análise de dados, ciências de dados. A gente sempre fala que o Naime serve desde analistas de negócios, né? Que somos pessoas aqui da área de negócios, finanças e tudo mais, que não está na parte de técnica de código, e também para pessoas que já têm skills aí bem fortes de códigos e tudo mais. E você consegue construir fluxos e percorrer toda essa parte aí, fazer predições, tudo isso dentro do Naime, tá bom? É uma plataforma alemã, é, você baixa no próprio site do Naime de forma gratuita, então é uma plataforma completa para automatizar os nossos processos, free, né? Ela é baseada em um visual
bem colorido e no code, então a ideia é construirmos fluxos conectando os nodes, como o Gui mostrou ali, um nodezinho conectado no outro, e esses nodes que são esses quadradinhos coloridos que vão desempenhar as tarefas nos nossos dados, tá? Ele que a gente clica, abre, configura e dá um playzinho para ele configurar a tarefa nos nossos dados. E a ideia do Nime é ser no code, né, /low code. Então, quanto menos código a gente colocar ali, melhor para a gente aprender mais rápido, né? Para a curva de aprendizado ser mais rápido, porque a gente sabe que aprender uma linguagem de programação, um Python, enfim, até o ACL, que é uma ferramenta que o pessoal de auditoria usa, é mais demorado, né? Então a ideia do Nime é realmente ser sem códigos para a gente apertar, configurar, dar o play e seguir ali o nosso processo, tá? No Nime a gente consegue ter uma conexão completa com diversas fontes de dados, então a gente consegue acessar dados de Excel, CSV, dado que está na nossa rede, dado que está no nosso computador, fazer API, bancos de dados, nuvens, SharePoint, Google, Databricks, então a gente ousa falar que a gente consegue se conectar aí com todas as bases de dados. A gente consegue também usar a linguagem de programação dentro do Nime, então para quem conhece Python, por exemplo, também é possível usar ali dentro para dar ainda mais utilidade para os seus fluxos, né? Trazer ainda mais utilidade. E tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente mostrou, todos esses resultados que o Gui tem, todos os resultados que o Gemal também tem tido na Odebrecht, eles estão utilizando a plataforma gratuita, mas também existe a versão Enterprise do Nime, que é uma nuvem, né, que você adquire essa nuvem, coloca seus fluxos lá, e ali você consegue ter a parte de governança, de colaboração, então quem deve acessar determinados fluxos, agendamento, então você consegue colocar seu fluxo para rodar, por exemplo, todo dia 8 horas da manhã, e ali já pegar um relatório, mandar o relatório para o seu gestor, né? A gente consegue tanto trazer dados de diversas fontes, como levar dados para diversas fontes, como gravar um Excel, gravar direto no SharePoint, mandar o dado direto para o Power BI, mandar aquele dado por e-mail, já um relatório. Então é possível fazer diversas coisas, isso tudo dentro do Nime na plataforma gratuita. E também a gente tem a plataforma paga, tá bom? Acho que o Gui já mostrou a carinha dela, então já deu para vocês darem uma olhada. Agora a gente deixa em aberto aí para vocês ficarem à vontade nas perguntas, tá bom? Temos várias aqui, temos várias. Vamos E lá. aí, quem podem ficar à vontade para abrir o microfone e tirar as dúvidas. Enquanto isso, eu vou esclarecendo aqui com eles as que já estão no chat, tá, pessoal? E aí, Érica, justamente sobre essa questão que você está mencionando das bases de dados, né, as possibilidades que o Nime tem, a gente tem uma pergunta aqui sobre como é feita a integração do Nime com outros sistemas, como, por exemplo, a RP, a CL e outros bancos de dados. Boa, ótima pergunta. O Nime, ele possibilita a gente integrar os nossos dados, trazer dados aí de diversas fontes, basta que a segurança da sua empresa, obviamente, permita isso. Então, se você tiver um login e uma senha de um banco de dados, se você pudesse conectar diretamente aí com Databricks, com Snowflake, com, enfim, algum ERP que você utiliza, tendo autorização do seu TI, tudo certo, você pode se conectar, tá bom? Lembrando que nessa plataforma gratuita, os dados eles estão rodando na sua máquina. Então, não tá saindo daqui, você não tá compartilhando com o Nime, não tá compartilhando com ninguém, é seu, tá dentro da sua máquina, tá bom? E todas essas conexões de forma gratuita. A única exceção que eu já vou comentar aqui com vocês é conexão com SAP. É a única conexão, assim, que hoje em dia são nodes de um fornecedor do Nime, que é paga, mas a gente conhece empresas que têm se conectado e têm trago os dados do SAP via Python. Então, faz um códigozinho Python, coloca ali no Node e consegue extrair aquele dado sem ter que pagar nada, tá bom? Ótimo, muito bom. Eu acredito que essa próxima tenha também relação, deixo até aberto para o Guilherme responder aqui com a gente como que foi aí dentro. Quais os principais desafios encontrados para acessar esses dados? E se houve dificuldade ali para homologação em relação ao TI, tá? Houve dificuldade com TI para homologação do ETL e governança de acesso? Foi o Felipe quem mandou aqui para a gente. Então, acho que a primeira parte da pergunta, né? Qual o desafio para acessar os dados? Eu não sei como é você, mas no meu caso foi TI. Da minha empresa é um pouco mais complicada. A gente precisa ter uma boa relação, né, com eles ali. E aí a gente acaba conhecendo alguns e aí fica um pouco mais fácil esse acesso aos dados. E quanto à homologação, eu achei muito tranquilo, porque foi como a Erika falou. Os dados não estão saindo da minha máquina. Eu acho que se fosse na questão do hub, né, e aí fosse a Enterprise ali, talvez fosse um pouco mais complicado na hora de ativar essa versão, né? Mas hoje não é um problema, porque fica tudo na minha máquina, que eu não tem acesso a toda a minha máquina, para algum tipo de rastreabilidade. Então acho que foi tranquilo quanto a essa questão. Sim, Ótimo, perfeito. legal.
E aí até aproveito, inclusive, para deixar claro que para esse processo de homologação existem algumas empresas que precisam de alguns formulários de preenchimento, né, para comprovar ali a funcionalidade, a segurança, e a Updata consegue dar suporte com isso como parceiro oficial da ferramenta, tá, pessoal? Uhum. Inclusive, o Naime tem certificações, ISO e tudo mais de confiabilidade ali que seus dados estão seguros, tá bom, pessoal? Tá tudo no site deles ali bonitinho. Legal. A Lúcia quer saber, supondo que você sai da empresa, né? Como você mencionou, que os dados continuariam ali, os processos rodando e tudo mais. O trabalho continua porque está tudo documentado? Legal. Como que é feita essa documentação, Guilherme? Como que é essa organização? Então, aí eu acho que vai depender como cada área e cada empresa funciona. Hoje, como o Nine me permite salvar dentro da minha máquina, eu tenho acesso à rede. Então, tudo que eu salvo na rede. Então, acho que independente de eu sair ou não, se eu sair brigado com a empresa, apaguei tudo no teu computador, tá tudo na rede, não tem pra onde fugir, né? E aí você consegue também criar SharePoint, tudo vai depender de onde você quer salvar. Então, acho que depende de como você faz esse processo interno. Mas Uhum. é tudo muito tranquilo, fica tudo bem rascado ali. Muito bom. E aí, agora aqui do Marcos, ele quer saber, né? Você costuma integrar o Nime com fontes de dados externas, como Oracle, por exemplo, ou Snowflake? E como é a experiência de configuração, o uso e a manutenção dessas conexões no dia a dia? E se tem algum desafio relevante aí para esse cenário? Quer responder, Erika? Eu posso falar um pouco da. Pode falar, Gui. Então, eu não cheguei a integrar diretamente, tá? Dentro do Uhum. Oracle. Hoje o nosso IP também é Oracle Cloud, né, especificamente. E eu não cheguei a integrar direto. O que eu fiz para ficar um pouco mais fácil foi essa questão de padronizar os relatórios que ficam disponíveis ali para mim. E aí, eu nomeio, tive que nomear. Então, relatório de POs, como eu falei. E aí, dentro dele veio o padrão, ele vem zerado dentro dos filtros e os critérios que eu escolhi, né? E a query já foi feita por TI. E aí eu só pego esse relatório e jogo dentro do Nine. E aí, quando eu jogo no Nine, pelo processo que eu criei ali, ele me dá o resultado final. Então, acaba que eu não sei te dizer sobre essa integração direta do Oracle. Eu não cheguei a fazer. Aí eu passo a bola para a Erika aí. Boa, boa. Deixa eu ver o nome da pessoa, porque eu já. É o Marcos. Marcos. Boa. Existem nodes que você consegue fazer a integração direto com o Snowflake e com o Oracle, tá bom? O Nime, ele tem mais de 5.000 nodes disponíveis, então, por vezes, quando você baixa a plataforma, pode ser que aquele node que você precisa utilizar, ele não venha nativamente, mas existe uma comunidade bem legal, que é o Nime Community Hub, que você consegue pesquisar ali fluxos prontos, nome de extensões, e aí se você joga lá, por exemplo, Snowflake, eu vou até compartilhar aqui minha tela para mostrar para você rapidinho, você consegue ver que existem nodes que você consegue fazer essa conexão e extrair esses dados, tá bom? E aí, pode ser que seja uma extensão. E o que você precisa fazer? Só baixar essa extensão na sua máquina. É uma extensão segura que o próprio Nime constrói e aí você só precisa baixar ela na sua máquina. Não vem todos os nodes, porque pode ser que, enfim, a pessoa não precisar, e aí para não pesar muito a plataforma, eles deixam algumas extensões disponíveis, tá bom? Mas existe tanto do Snowflake como do Oracle também. Eu sei que tem aqui, tá vendo? Oracle Connector. Então é possível, totalmente possível você fazer essa conexão, tá bom? Se não tiver aqui, é só você baixar a extensão para dentro do seu Nime que vai dar certo. Lembrando que é grátis. Selene deixou aqui o link no chat também para vocês conhecerem esse Community Hub, tá? O Community do Uhum. Nime. E, bom, aqui do chat acabaram as perguntas. Não, deixei passar uma da Ana Carolina. Ela pergunta como vocês decidem quais processos automatizar primeiro e se tem algum critério que vocês utilizam para fazer essa decisão. Então, aqui no auditório interno do Oceano, a gente entendeu quais são os processos mais repetitivos, pelo menos assim. Acho que para quem está começando essa mudança, né? Eu acho que trazer e pensar no teste, o processo interno, que demanda de mais AKH, que é padrão, sabe? Tipo assim, que é. Caraca, acho que foi Uhum. esse o principal critério, porque para você que está começando, é o mais fácil de você montar o fluxo. E aí você vai entendendo como funciona cada node dentro da plataforma ali. Então, acho que. E aí, quando você vê funcionando, que na teoria você demorava muito tempo, você acaba tendo mais tempo para aprofundar um pouco mais de aprendizado, e aí você vai tipo, automatizando outros fluxos um pouco mais complexos dentro de cada processo. Mas Uhum. para mim aqui foi o que demanda mais TDAH e o que é repetitivo, porque fica muito fácil de mapear o processo, entendeu? De produção, né? Uhum. Uhum. Perfeito. Bom, Perfeito, é isso legal. aí. Olha, que agora sim, aqui do chat acabaram as perguntas. Se vocês quiserem abrir o microfone para poder fazer a pergunta diretamente para eles, não tem problema, tá, pessoal?
Opa, Guilherme, tudo certo? Opa, tudo Não vou certo. abrir a minha câmera aqui, que ela não tá muito boa, mas eu queria parabenizar aí pelo webinar, pela apresentação. Muito legal ver o Guilherme com a gente nos treinamentos, então é bom, né, Erika, acompanhar a evolução, acompanhar o que o pessoal tá usando o Nime. Muito Parabéns. mesmo. Parabéns, ele arrasou, o fluxo dele super completo Enorme. ali, tá, Sim, tá de muito parabéns. bom. Obrigado, gente. Não tem problema se vocês não quiserem falar agora também, porque a gente vai disponibilizar todo o material que a gente está utilizando aqui, a gravação. Nós temos alguns conteúdos preparados aqui dentro da UpData também relacionado a processos de auditoria, como e-book, por exemplo. E na próxima semana eu já vou começar a fazer os envios para todos os inscritos aqui no webinar. E aí vocês também vão poder tirar as dúvidas comigo depois, por e-mail e por WhatsApp. Todas as outras questões que a gente precisar de informações que sejam vindas do Guilherme, a gente vai consultá-lo e vai retornar vocês também com essas dúvidas esclarecidas, tá, pessoal? Isso aí, muito obrigado, Gui, pela parceria de sempre. Muito bom ver você Excelente. voando aí no Nime. Eu que agradeço, espero conseguir cada vez ir um pouco mais fundo e a gente vai. Com certeza. E conta com a gente. Obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Ficamos disponíveis aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E a gente se encontra em uma outra oportunidade.